Tenho certeza que você já se torturou na vida porque precisava tomar uma decisão, ou porque tomou uma decisão errada, ou porque talvez nem tomou a decisão que precisava ter tomado. Eu sei, é meio confuso. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tomada de decisões e sobre como tornar ela um pouquinho menos nociva pra gente não tomar choque aí nessa tomada, né? Entendeu? Entendeu? Quando eu decidi falar sobre tomada de decisão aqui no canal, eu fiquei um tanto quanto relutante, porque a tomada de decisão é bem complexa e muito pessoal. E eu também não queria fazer um vídeo naquele estilo tipo de 5 dicas para tomar decisão. Porque a tomada de decisão ela é muito complexa e ela causa muita dificuldade em muita gente. Então, no vídeo de hoje, o que eu decidi lá, pensando muito, estudando sobre o roteiro, foi, na verdade, fazer o seguinte: eu vou falar um pouco da tomada de decisões pelo viés da minha experiência. Vou trazer alguns conceitos, vou trazer algumas coisas, sim, eu vou trazer, mas a ideia é falar um pouquinho de mente aberta, de coração aberto para você, sobre como eu, na minha vida de empreendedor, que é bem curta, inclusive, e na minha vida lá de CLT, quando eu trabalhava para outras empresas, levava essa questão em consideração. E eu vou dar um spoiler pra vocês, pra ser bem sincero, eu sempre tive muita, mas muita dificuldade com a tomada de decisões. E eu posso dizer, assim, sem nenhuma hipocrisia, nenhuma demagogia, que eu só, assim, fiz as pazes com a tomada de decisão há cerca de mais ou menos 2 anos, quando eu comecei a empreender e comecei a atuar no meu próprio negócio, na minha empresa. E aí as coisas mudam um pouco de figura e a gente vai falar disso também. Então, se você é colaborador de uma empresa, talvez esse vídeo sirva para você enxergar um outro lado da tomada de decisões e talvez te ajude a tomar decisões com um pouco mais de leveza. Se você é dono da sua empresa, você tem que tomar decisão o tempo todo, então espero que alguma coisa te ajude e eu acho que particularmente a última dica que eu vou trazer vai fazer bastante sentido pra você. E se você é empreendedor, tal qual como eu, apesar de, sinceramente, eu tenho um pouco de receio, assim, eu tenho um pouco de medo de falar, eu sou empreendedor, porque ser empreendedor dá um, nossa, ele é empreendedor, meu Deus, que rico, inteligente, cara, e não, ser empreendedor é perrengue, é passar aperto, sofrer, ter dor de cabeça com tomada de decisão e muito mais, mas enfim, vamos continuar o vídeo. E se você for um empreendedor, tal qual eu, talvez ele te ajude a entender que a tomada de decisões tem um aspecto muito mais importante do que você imagina no seu negócio. A primeira coisa que você tem que fazer para tomar uma decisão é o bom e velho clichê da pesquisa, do estudo, da compreensão, do compreendimento das coisas. Por quê? O primeiro passo é que você tem que realmente entender todos os vieses possíveis de uma certa situação. Para decidir bem, você precisa entender o que está acontecendo. E apesar de não parecer, isso é extremamente difícil. E você nunca vai ter todas as informações a respeito de uma certa decisão. Existem muitas informações que você não tem ideia e que jamais vão passar pela sua cabeça. Entretanto, se você tiver um sistema de gestão rodando legal, se você tiver uma empresa que se preocupa um pouco mais em entender o que acontece, e aqui eu vou falar uma coisa que talvez você nem entenda agora, mas tá tudo bem, registrar o que acontece, criar documentos sobre isso, isso não é burocracia, tá? A gente vai falar disso em outro vídeo. Você vai entender melhor as coisas e isso vai te dar um pouquinho mais de tranquilidade para tomar a decisão. Isso é o que a gente chama de tomada de decisão apoiada por fatos e dados. É mais ou menos assim. Por mais que eu goste, ame, adore a cor amarela, por exemplo, eu não sei se para o meu negócio essa cor é a cor ideal para eu pintar a minha empresa, para criar logotipo e etc. Porque tem uma série de fatores sobre como as pessoas enxergam as cores, o significado delas e assim por diante. E isso é só um exemplo. Entretanto, e é aqui que a coisa fica um pouco complicada, e você vai me xingar, talvez tenha até algum hate, mas tá tudo certo. Existe o viés da intuição. Muita gente fala, mas eu tenho uma forte intuição disso, intuição daquilo. Vamos lá. Dave, posso levar a intuição em consideração? Primeiro, você tem que tomar cuidado para não confundir a intuição com o seu desejo egoísta de que as coisas sejam feitas do seu jeitinho. Às vezes a gente acha que tem uma intuição sobre algo, mas a gente só quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito e o nosso jeito pode estar errado. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porém, entretanto, todavia, acontece que existe algo chamado conhecimento tácito. E o conhecimento tácito nada mais é do que todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, toda a sua experiência,
que quando você precisa tomar uma decisão, ele vai interagir com as informações que você tem. Isso significa que quando você for tomar uma decisão, você vai pegar todas as informações que você tem, aquele conjunto de informações, e eles vão ser filtrados pelos seus conhecimentos tácitos, aquilo que você já sabe e adquiriu ao longo de vários anos, ou poucos anos, enfim, ao longo da sua vida. E isso é bastante rico, isso realmente é importante. Então, a gente deve estudar os fatos e dados e levá-los em conta para então, filtrando os nossos conhecimentos, chegar à melhor decisão possível. Tá, mas ok, até aqui tá tudo bem, pra ser bem sincero, essa é a parte clichê do vídeo que você já deve ter ouvido falar ou visto em vários lugares. A questão é que aqui a gente aprofunda um pouquinho. Porque vamos pensar, qual é o real motivo de nós termos tanta dificuldade em tomar decisões? E a questão é a seguinte, a tomada de decisões, acima de tudo, ela é um problema de assumir riscos. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente não consegue, em 100% de certeza, entender ou descobrir o que vai acontecer. A gente não sabe, por mais corretos e por mais seguros que a gente esteja, a gente sempre tem algum risco. E este risco atrelado é o que nos faz hesitar. Então, se você tem que decidir algo muito importante sobre a sua empresa, sobre a sua carreira, sobre a sua família, ou sua saúde e assim por diante, você sempre vai ter uma espécie de filtro lá do conhecimento tácito, que é o filtro do risco, do medo. E esse é um detalhe que muitas vezes, muita gente não leva em conta. Qual é o seu apetite de risco? Qual é o risco que você está disposto a correr quando toma determinada decisão? Por exemplo, se você toma a decisão X, Y ou Z, você pode muito bem ter lá, sei lá, ganhar uma promoção ou ser demitido. E aí o seu apetite de risco é, vale a pena tomar uma decisão controversa, polêmica, buscando um ganho maior, tendo como risco, por exemplo, a perda do emprego, ou não, eu prefiro a estabilidade, portanto eu prefiro me manter no patamar que eu tô. Isso é o que vai definir a sua vida de verdade. Se você quer ter resultados muito enormes em muito pouco tempo, você vai ter que se arriscar. E isso vai envolver um risco muito grande de você falhar e talvez ter que recomeçar e voltar lá do início. E não tem problema nenhum. Inclusive, eu tenho um exercício que é muito rápido e que te ajuda a exercitar a sua tomada de decisões e fazer com que você consiga dar um passinho aí para uma decisão mais tranquila, que é o seguinte: neste momento você tem que tomar a decisão de dar o like neste vídeo e, mais que isso, decidir se inscrever. Fala pra mim, quantos vídeos meus você já assistiu e ainda tá procrastinando a decisão de dar o like? De se inscrever nesse canal, ajudar a gente a chegar em 1000 inscritos? Que é a meta interna, aqui, intrínseca do ser humano. Desculpa, eu me emociono quando eu falo, porque eu sei que é pouquinho inscrito, mas tá no coração, a gente quer muito. Então se inscreve, vai, toma essa decisão, que vai ajudar você a ver mais conteúdos que vão te ajudar a ter uma gestão incrível na sua empresa, evoluir a sua vida profissional e, é claro, revolucionar o mundo. E é o seguinte, quando você está em um ambiente de CLT, em que você é colaborador, muitas vezes as boas empresas elas te mostram quanto risco você pode assumir, o que você pode fazer, até onde você pode ir dentro da sua alçada de tomada de decisões. Por exemplo, se eu te perguntar, $2.000 é muito dinheiro? Você hoje, por exemplo, na sua organização, você falaria pro seu colaborador assim, não, você pode resolver qualquer coisa que custe até $2.000, pode fazer o que você quiser. Realmente pra gente talvez seja um pouco de dinheiro. Mas o FedEx, que é o Correios dos Estados Unidos, mas que é muito melhor, porque o Correios aqui infelizmente deixa muito a desejar, Hip Correios, desculpa, mas é verdade precisa ser dito. O FedEx fez um puta de um estudo em que ele detalhou cada custo que ele tinha, cada pequeno detalhe. Então, por exemplo, quando um colaborador parava para fazer algo, quanto isso custava? E ele chegou a uma conclusão de que uma interrupção do processo dele de um colaborador custava mais do que $2.000 para a empresa no final das contas. Ele sair, tomar decisões, envolver outras pessoas, isso ia ser complicado. Então eles criaram uma regra que
Até $2.000 e o colaborador tinha completa autonomia para tomar a decisão que quisesse, para resolver o problema do cliente e despachar a entrega. E um detalhe muito legal é que, por exemplo, isso chegou na época a gerar uma decisão que foi o seguinte: um colaborador fretou um helicóptero para levar um produto até um cliente, até uma cidade, por conta própria, sem pedir aprovação para ninguém, e ok, tá tudo certo. Porque naquela época aquele custo de 2.000 era muito mais barato do que interromper toda a produção e fazer uma série de questões para tentar ajudar e resolver o problema do cliente. E aqui a gente chega um pouquinho um vídeo anterior, não sei se você viu o vídeo da delegação perversa. Se você tem esse tipo de delegação, já não conta, porque você sempre nunca vai conseguir tomar a decisão certa, por melhor que você esteja embasado. Geralmente, quando eu me via diante de uma decisão muito importante, muito difícil, eu procrastinava. Ou seja, eu deixava o tempo passar e ia pensando, tentando encontrar o melhor momento, a melhor decisão. Porém, o que acontecia na maioria das vezes é que eu perdi o timing. Não tô dizendo pra você chegar hoje e jogar a moedinha pra cima e caiu coroa, você decide uma coisa, caiu o cara, você decide outra. Não, não é isso. Mas, de qualquer forma, você não adianta ficar procrastinando. Depois que você analisou todos os dados, você coletou tudo aquilo que você sabia sobre o que você precisa decidir. Depois que você tem um tempinho, você tem que ter um tempinho para pensar, para maturar aquilo, e você chegou a uma ideia, tome esta decisão. Não fica deixando para depois, não fica esperando o momento propício, porque não vai acontecer, e tudo que você vai fazer é, primeiro, gastar energia sua pensando e sofrendo com a decisão que você não tomou, afinal de contas é isso que acontece. E segundo, você vai acabar perdendo o timing, vai ou deixar de decidir algo muito importante, ou levar o mesmo tempo para tomar a mesma decisão, porque não vai mudar muita coisa ao longo da sua vida, e você simplesmente vai ter perdido um bom tempo e uma oportunidade talvez muito grande. Então, quanto ao tempo, tenta decidir o mais rápido possível. Por último, mas não menos importante, e esse é um conceito que vale para todo mundo, mas que para você que é gestor, você que está na liderança, você que é responsável por algo, eu acho que vai ser muito útil. Tem dois conceitos aí que eu acho bem legais. Primeiro eu vou citar uma frase do Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, sim, o CEO da Amazon, etc., que foi pro espaço. Ele dizia que o seguinte, que tem dois tipos de portas. Algumas portas, quando você atravessa por elas, elas se trancam e você não pode voltar atrás e já era, já foi. Agora, existem portas que permanecem abertas e que você pode circular, entrar ou sair delas o tempo todo. E o que ele estava querendo dizer aqui é o seguinte, que existem decisões que não tem volta. A partir do momento que você as pede, não dá para voltar atrás e resolver ou consertar algum possível problema que elas gere. Entretanto, existem situações em que você pode simplesmente tomar a decisão e se aquilo der errado, você volta atrás, corrige, conserta o rumo ou o problema e tá tudo certo. Então, eu acho que é muito importante entender isso e talvez vai te ajudar a decidir mais rápido, classificar isso na sua cabeça ou até numa lista quando você receber as decisões. Então, por exemplo, se você tem que decidir algo, faça a primeira pergunta para si mesmo. Essa aqui é uma decisão de porta fechada, ou seja, se eu tomar já era, não tenho o que fazer depois, ou é uma decisão de porta aberta? Se é uma decisão de porta aberta, teoricamente você vai ter muito mais leveza para tomar essa decisão e pode tomar ela com muito menos informações e muito mais simplicidade. Então, classificar as decisões em decisão de porta fechada e decisão de porta que você pode ir e voltar, sei lá, não sei o nome que você vai dar, é muito importante e é uma espécie de ferramenta que ajuda você a entender melhor a decisão e tomar ela mais assertivamente. E tem uma segunda teoria que eu acho fenomenal e que ela serve demais pra gente entender o quanto uma decisão pode ou não ser arriscada, lembra? Porque afinal de contas, o que nos dá problemas é entender o quão arriscada uma decisão é. Essa teoria é a teoria da linha d'água. Para entender a teoria da linha d'água, vamos pensar exatamente na alegoria que ela propõe. Imagina um barco. Quando você tem um barco na água, ela tem uma parte dele que está abaixo da linha d'água, ou seja, uma parte que está submersa dentro d'água, e uma parte que está acima da linha d'água e que está visível e está ao ar livre. A teoria da linha d'água diz que quando você tem uma decisão que está acima da linha d'água, ela vai trazer menos prejuízo para sua empresa, porque ela não vai prejudicar o seu barco e fazer com que ele afunde. Imagina, se você tiver um furo ali no casco do barco, acima da linha d'água, não vai entrar água e você não vai ter problemas. Entretanto, se você tiver um furo abaixo da linha d'água, você tem que consertar ele imediatamente, senão ele vai fazer com que aos poucos, ou talvez dependendo do tamanho do furo,
futuro, é óbvio, o seu barco afunde, porque vai começar a entrar água. Isso significa que você tem decisões mais simples e menos prejudiciais, com um nível de risco muito pequeno, que estão acima da linha d'água, e decisões com nível de risco muito maior, muito mais complexas e que podem fazer com que o seu negócio tenha prejuízos ou até mesmo venha a afundar, venha a falir, acabar, que são as decisões abaixo da linha d'água. E é o seguinte, tá? Eu sei que não é a teoria da linha d'água ou a das portas que vai te ajudar a simplesmente resolver os seus problemas com tomada de decisão e fazer com que você nunca mais tenha dificuldades, pelo contrário. Entretanto, pelo menos para mim, entendendo isso aos poucos e tomando cuidado de entender por que eu tinha que decidir aquilo, como era e qual era o impacto que ele podia ter, me ajudou bastante. Eu preciso confessar para vocês que, como dono da minha empresa, como empreendedor, ficou bem mais fácil tomar algumas decisões, porque tudo que acontece de alguma forma está dentro da minha alçada, ou seja, eu consigo tomar as decisões entendendo o que vai acontecer ou não, ponderando quais serão os prejuízos, os benefícios, oportunidades e ameaças e assim por diante. E quando era CLT eu sempre tive um pouquinho mais de dificuldade, porque parece que de alguma forma eu ficava com mais medo, eu tinha um pouco mais de medo de assumir riscos que não eram assim meus. Então isso era um pouco mais difícil. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma convivência legal com a tomada de decisões. Em muitos momentos eu ainda tenho muita dificuldade, sofro, principalmente porque como empreendedor você tem umas paradas assim que você nunca imaginou que iam vir na sua vida, mas acontecem. Mas eu posso dizer que eu tenho assim um pouco mais de... eu levo numa boa, consigo tomar as decisões e ficar mais em paz. Então, para você agora, finalizando o vídeo, deixando aqui um relato bem sincero e fora de técnica, teoria, etc. Quando você tiver que tomar uma decisão que tá te incomodando, que tá deixando você com muita dor no coração e você não sabe o que fazer, tenta então envolver pessoas que você acredita que vão poder te ajudar e no final das contas seguir o que você realmente acredita que vai dar certo. Porque lá no final, se as coisas derem certo ou não, sendo você um dono de empresa, um colaborador, um gestor ou o que quer que seja, você é que vai ter que dar satisfações dessa decisão, seja para você mesmo, para o seu chefe ou para as pessoas que trabalham com você. Então, se você errar, pelo menos que você erre falando, não, eu errei fazendo o que eu acreditava ser certo. E se você acertar, dá uma piscadinha e fala assim, eu disse. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais intimista, mas eu acho que eu não consegui. Mas eu trouxe teorias e coisas que me ajudaram bastante a tomar as decisões com mais agilidade e também de uma forma mais leve. E eu espero que isso, pelo menos que em uma medidinha, em algum grau, reflita em você e que você consiga tomar decisões melhores e com mais tranquilidade. Por hoje é só, não esquece, se inscreve nesse canal, ajuda a gente que ajuda bastante, deixa o like, porque ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdos, e deixa aqui embaixo a sua sugestão do que você gostaria de ver no canal na semana que vem. Um abraço, muito obrigado por assistir. E até a próxima. Porque segundo Jeff Bezos, existem dois tipos de decisões. Tem a decisão da porta, em que você pode atravessar o tempo todo, entrar e sair, tá tudo certo. E tem as decisões das portas, em que você só pode atravessar uma vez, e depois que você atravessa essa porta, ela simplesmente se fecha pra sempre.